Que Deus abençoe vocês no dia de hoje, em nome de Jesus. E agora eu quero dar continuidade ao estudo de ativação do dom de línguas. Oh, glória a Deus. Aleluia. A sexta parte. E eu gostaria de começar orando. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus. Em nome de Jesus. Esse estudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, glória a Deus. Que sejam edificados, que caiam todo espírito de blasfêmia. Em nome de Jesus, me usa como tu queres. É tudo que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu vou dar continuidade nessa noite. Em nome de Jesus. No estudo. Ativando os dons espirituais, especificamente o dom de línguas. Eu gostaria de dar continuidade o estudo dos dons espirituais. Dos dons espirituais. Especificamente os dons de língua. É um tema muito profundo e fascinante dentro da tradição cristã. O dom de línguas, frequentemente associado à manifestação do batismo com o Espírito Santo, pode ser visto mencionado em passagens como Atos 2, e os discípulos falaram em diferentes idiomas durante o Pentecoste. É importante entender que existem dois tipos de principais de dom de línguas: falar com louvor, falar em línguas, que quer dizer para edificação da igreja e deve ser interpretado. O uso com ordem e decência. Em 1 Coríntios 14, a passagem fala sobre a ordem nos dons espirituais. Tem que ter ordem nos dons espirituais, a ser feito com ordem e decência. A prática do dom de línguas deve ser acompanhada por interpretação, quando usada nas assembleias, em todos que possam ser edificados. Serve para a edificação da igreja. Os principais dons para a edificação. O propósito principal dos dons espirituais é para a edificação da igreja. Cada crente deve buscar como não apenas a sua própria experiência, mas a experiência do outro também. O controle é fundamental. A manifestação seja feita com autocontrole. Assim, na hora de você falar em línguas, você deve falar e você deve ter autocontrole. Você deve ter autocontrole, porque o Espírito é um espírito de domínio próprio. Glória a Deus. Que ninguém deve ser forçado a falar em línguas. Ninguém deve ser obrigado a falar em línguas. As coisas de Deus
As coisas de Deus são naturais, não é uma coisa automática, é fluir do Espírito. O Espírito, a liberdade, quem tem liberdade sobre a sua vida. Por isso que eu não gosto de pessoas que mandam a pessoa dar glória a Deus forçado, na hora de falar em línguas, queridos, é no momento da adoração, da glória se quiser, da aleluia se quiser, e ninguém é obrigado a dar aleluia, só se sentir, porque senão fica uma coisa muito automática, muito forçada, porque ninguém é robô, todo mundo aqui tem autocontrole, tem domínio próprio. Então, as coisas de Deus é com ordem e decência. Primeiro você fala em línguas, se você sente, você chora, você bate palma. Qualquer hora dessa eu vou falar sobre as formas de glorificar a Deus. Revelação na hora aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Então é fundamental você ter controle nas suas manifestações dos dons, nas suas emoções, no falar em línguas, no manifestar do dom. É necessário ter autocontrole, porque o Espírito Santo é um espírito de ordem, porque ele é santo. Então as coisas de Deus é com santidade, com reverência, que as coisas de Deus são santas. Glória a Deus. O Espírito Santo não é o espírito de arruaça, não é espírito de bagunça. Cada um sente a hora de dar glória, de dar aleluia. Por isso que eu não gosto desses cultos que a pessoa é forçada, que você grita, que o pregador começa a se esgoelar, assim fica uma coisa assim estrondosa, assim ninguém consegue entender. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Porque as coisas de Deus é com decência e ordem, ninguém é forçado a nada. As coisas de Deus são espontâneas, é adoração espontânea. É uma coisa assim que flui do Espírito. Ele controla as suas emoções. Você tem autocontrole. Você não é escravo. O Espírito Santo te faz livre. Então você tem que ter ordem e decência. O respeito pelo tempo, pelo espaço dos outros é essencial. Cada pessoa deve ter oportunidade de se expressar em suas interrupções. Cada um tem que ter direito de falar, tem que ter direito de dar glória. Um dá glória, outro dá aleluia, outro canta, outro ora. A liberdade da ordem do culto. Um faz oração, outro conta um testemunho. Então, tudo tem que ser feito com respeito. Respeito no horário, respeito na ordem dos cultos. A ordem aqui é a ordem do culto. Para que o culto seja um culto racional, não um culto sem ordem. Senão Deus não vai operar com desordem. Quem gosta de desordem é o espírito enganador. Quando você vê um culto com desordem, você veja que não é o Espírito Santo, é um espírito de desordem que está fazendo isso. É um espírito enganador. Por isso que nós
Temos que começar primeiro o culto com oração, para que nós não sejamos enganados. E com a palavra. Tem que ter palavra o culto, senão fica um culto só. E oração tem que ter, para ter busca. E aqui eu vou falar sobre a oração. A oração em busca dos dons. Encorajar na oração individual coletiva, em busca de ativação e fortalecimento dos dons espirituais. É pedir ao Espírito Santo que conceda discernimento a usar os dons de maneira eficaz e edificante. Você tem que pedir discernimento ao Senhor em seu dom e orar e jejuar. Eu vou falar sobre o jejum. É muito importante você jejuar, porque você precisa buscar sensibilidade espiritual, e no jejum você vai ficar mais sensível à voz do Senhor. Entendeu, queridos? Que Deus abençoe. Espero que tenha edificado bastante esse estudo para a glória de Deus. E aqui a conclusão. O dom de línguas, como todos os dons espirituais, deve ser usado com responsabilidade, com amor e respeito pela comunidade. A edificação do corpo de Cristo deve ser sempre um foco e buscar uma prática que reflita a ordem e a decência essencial para a saúde espiritual da igreja. A prática consequentemente respeitosa desses dons deve levar a experiência mais rica e significativa na vida comunitária cristã. Então, queridos, tem que ser usado com responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. O dom espiritual não é o dom de brincadeira. As coisas do Senhor é feito com respeito. Não é coisa de brincadeira, ou é ou não é. Nós temos que ter responsabilidade, temos que ter zelo pelas coisas santas, porque senão o espírito do engano, ele age, entendeu, queridos? Que nós devemos ter temor. Eu tenho temor demais quando alguém está falando em língua estranha. Eu não quero imitar ninguém. Cada um vai se responsabilizar, que as coisas de Deus é feito com temor e reverência. Se você não tem temor e reverência, o Espírito Santo não habita em você. Então você tem que pedir o Espírito Santo temor. Me dá temor, Senhor, pelas tuas coisas, em nome de Jesus, temor e santidade. É tudo que eu peço, e é por isso que eu quero encerrar aqui, em nome de Jesus, esse estudo. Mas antes, queridos, eu gostaria de enfatizar algumas passagens bíblicas com base no estudo da prática dos dons espirituais, incluindo as línguas que podem ser encontradas nas passagens das Escrituras. Referência importante: Atos 2, a 1 a 4, que fala sobre o dia dos Pentecostes, onde as pessoas foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. 2 Coríntios 12, 11, que Paulo fala sobre a diversidade de dons espirituais na unidade. Unidade é união no Espírito.
ora em diversidade de dons do Espírito. Não é só dom de línguas, mas há diversidade de outros dons, como sabedoria, ciência e discernimento. E eu vou falar mais na frente. Esse estudo dos dons é muito complexo, mas eu gostaria só de enfatizar um. Primeiro, 1 Coríntios 14, 1 a 5. Paulo exorta a buscar os dons, principalmente de profecia, que explica o propósito dos dons de língua. Seguir em amor, procurar com zelo os dons espirituais, principalmente no de profetizar. E aqui fala sobre a 14, 26. Esta passagem fala sobre a ordem na congregação. Como eu acabei de falar, as coisas de Deus são com decência e ordem. Não fareis, pois, irmãos, quando nos reunir, com salmos e tem a doutrina, tem a língua, tem a revelação e tem a interpretação, todos com as coisas para edificação. Uns têm dom de língua, outros têm salmo, outros têm a doutrina, que é o ensinamento, e outros têm a revelação, que Deus revela. Deus dá dom de visão, de revelação. Pode ser em sonho, pode ser em visão, mas Deus dá os dons. Esses são os dons do Espírito. Os dons são dados aos crentes pela importância de usá-los, tendo diferentes dons segundo a graça que é dada na profecia, segundo a medida da fé, conforme a fé, seja para ministrar ou ensinar, seja para a dedicação do ensino. É para ensinar e na dedicação do ensino, queridos. Você não vai usar um dom que não vai ficar adormecido. O dom tem que ser usado para edificação e você tem que usar esse dom para ensinar e edificar uns aos outros. Aqui em Efésios 4, 11 a 13, Paulo fala sobre os dons dados à igreja pelo aperfeiçoamento dos santos, mesmo alguns apóstolos e os outros profetas, para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, fim para interpretar o santo. Cada um tem um dom específico. Outros para evangelista, o evangelista, ele vai evangelizar, pregar nas ruas, e pastores, eles vão pastorear. Profetas, eles vão profetizar. E tudo é para edificação do corpo de Cristo, tudo com decência e ordem, igual eu falei. Essas passagens fornecem uma base sólida para o entendimento e a prática dos dons espirituais, incluindo dons, enfatizando a edificação da igreja, na necessidade da ordem e da decência da manifestação. Queridos, tudo tem que ser. O reino de Deus é um reino para edificação e para fortalecimento espiritual. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou orar. Senhor amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Seja feita a tua vontade, Pai. Tira todo espírito de escárnio, todo espírito de bagunça. Senhor, que as tuas coisas, Senhor, sejam feitas com decência e ordem, com respeito, para a glória de Deus. Fiquem na paz. E esta foi a 6ª parte. E amanhã eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu vou falar também
sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será o último tópico, será o tópico 8. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.